Mudar o fundo da minha tela? É, esse fundo verde aí que tu acabou de tirar. Ah, era minha toalha aqui. Eu digo, não, muito feio. Ô, comédia. Não, e essa luz também não tá favorecendo muito a minha beleza. Tô meio chateado, acho que eu já abri as janelas ali. Peraí que eu vou botar um pouco aqui no mudo, pessoal, enquanto a galera tá entrando, para não ter agonia aqui desse barulho, que realmente dá agonia. E aí, queridos alunos, vocês estão bem? Coisa boa, todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. A Larissa, a Valéria, a Larissa de novo, bom dia, o Arthur, Jean, salve Rafael, ó o Brolina aí aparecendo, grande Danilo, Rafa. Que menina linda, ô Felipe. Ela É meu vai. primo, oi, Fala, tô. Rafa, Danili, Vinícius, né? A Larissa também aqui, show, show, show. Maiara, beleza. Galera, que bom, né? Nós aqui, a gente aqui. E hoje a aula é surreal de legal, porque a gente começa, pessoal, hoje a falar um pouquinho do existencialismo, a gente vai falar de filosofia contemporânea, né? E uma das situações que a filosofia contemporânea trouxe foi o tal do existencialismo, ou seja, o ser humano, ele se questionar a razão dele, questionar a existência dele, o propósito dele aqui da vida. E são vários os filósofos aqui que a gente vai trabalhar hoje e que eles influenciam profundamente a filosofia, a psicologia. Então, por exemplo, dentro da psicologia, a gente tem a fenomenologia, tem o próprio existencialismo, que aí vem de Sartre, vem Schopenhauer, Nietzsche, Simone de Beauvoir, que são pessoas que influenciam diretamente o pensamento dos psicólogos de hoje em dia. Muita gente, às vezes, diz, não, esse negócio de existencialismo é filosofia de boteco, que bom que eu escolhi essa aula para dar no sábado, né? Porque aí depois a gente está livre para poder pensar sobre a existência humana, que é o que a gente vai conversar muito hoje sobre isso. Comédia. Mas antes de eu começar a aula, eu queria saber se vocês estão bem, se está todo mundo bem, está todo mundo feliz, se vocês estão vivendo, se vocês estão existindo, como é que tá? Final de semestre, né? Tá todo mundo um pouco cansado. A vantagem, liguei aqui meu fone, se alguém quiser falar. Ó, a Valéria tá ótimo. Conta aí, Valéria. Conta aí. O Braulinho tá aí para variar correndo, né, na vida dele. Estou aqui, professor. Vim aqui fazer uma remoção aqui no mercadoria aqui do Moinho de As Brancas aqui, aí tá por aqui até 1 hora. Ah, é? Que engraçado. O povo doido. O povo engraçado. Faz parte, faz parte. Então, é isso. Podemos ir, então, começar a nossa aulinha? Porque antes a gente começa, né? Antes a gente termina. Hoje eu tenho certeza que vamos ter várias e várias e várias discussões. E aí, pessoal, a gente chega, então, na filosofia contemporânea. Nossa última unidade, unidade 5 do nosso plano de ensino. E assim como a vida, a filosofia contemporânea, ela também mostra como a história da filosofia ela é cíclica. Por quê? Porque até a gente já conversou que antes do surgimento da filosofia, antes do século VII a.C., onde Tales de Mileto chegou e propôs uma nova forma de pensar, né, racionalizando tudo, antes do surgimento da filosofia, existia muito misticismo. Não existia uma valorização da razão tão grande. Só que aí, então, antes da filosofia, tá assim, pré-filosofia, não era razão, era mais superstição, era mais misticismo. Até que Tales de Mileto chegou e disse, vamos propor uma nova forma de pensar? Vamos pensar por meio da razão? Aí a galera começou a pensar através da razão, até chegar a Aristóteles. Com Aristóteles, a filosofia da antiguidade chegou ao ápice da razão. Então, chegou ao ápice da racionalidade humana. Aristóteles ele foi tão racional que ele não queria nem saber de outro mundo como Platão pregava. Até que a filosofia ela foi perdendo um pouquinho de força, principalmente quando chegou o cristianismo. E aí chega o cristianismo, coloca muita fé na história e coloca a razão subordinada à fé. Então, no começo, né, na pré-história, vamos botar assim, a razão não tinha tanta força. Na antiguidade, ela ganhou muita força e o ápice foi com Aristóteles. Quando chegou o cristianismo, os 14 séculos da Idade Média, a razão ficou subordinada à fé. Então, a razão ela perdeu força novamente. Até que chegou a filosofia que a gente estudou na aula passada, que foi a filosofia da modernidade. E a filosofia da modernidade, em especial com o iluminismo, eles impulsionaram a razão de uma forma tal, eles deram tanta importância à razão, que é o que vem sendo agora questionado, essa razão toda, na filosofia contemporânea. Então, a filosofia contemporânea que a gente está estudando hoje, não se sabe ao certo quando começou.
Uns colocam que foi no século XX, outros colocam que foi na metade do século XIX, outros colocam que foi no início. A gente vai trabalhar aqui como se ela tivesse começado no início do século, no início não, na metade para o final do século XIX, iniciozinho do século XX. E o ponto dessa filosofia contemporânea é criticar essa razão toda. Como assim criticar essa razão toda? Pessoal, será mesmo... Tudo bem, na Idade Moderna, como a gente estudou, teve a Revolução Científica, teve o Renascimento, o Iluminismo, tiveram várias criações humanas. Leonardo da Vinci foi um grande inventor, Michelangelo, grande escultor, pintor, que ele se sentia mais... ele era mais artista, né? Leonardo da Vinci é que ele tinha outras coisas. Então foi inventado aí telefone, foi inventada as bombas, as armas, foram inventadas máquinas agrícolas. No século XIX, no século XVIII, na parte da Idade Moderna, né, que começa a partir do século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, o ser humano, então, inventa muita coisa, usando o quê? A razão. Então, hoje, por exemplo, a gente tem capacidade de dar essa aula aqui à distância. Eu estou no município, vocês estão em outros, outra pessoa está no interior, outra pessoa não está nem no estado do Ceará. Ano passado, não sei se tu lembra, acho que o Filipinho, acho que era da tua turma, tinha uma aluna da gente que assistia aula de Hong Kong, lembra? Felipe, tu tá com o microfone desligado. Eu acho que era da tua turma, ou era do AB Noite ou era do CD Noite. E ela assistia aula de Hong Kong. E ela era a família de lá, tal, aí ela começou no Brasil, mas com a pandemia ela voltou para Hong Kong. Eu lembro, professor, ela era do Noite AB, do Matheus. Pronto, ela interagiu comigo no Instagram um dia. Principalmente com a Idade Moderna, ela foi muito importante para a humanidade. Ela foi muito importante para a humanidade para a gente ter a quantidade de coisas e de conforto que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem ar-condicionado, hoje a gente tem ventilador, hoje a gente tem luz, hoje a gente tem o nosso celular, hoje a gente tem computador, tem tudo. Mas a pergunta é, a razão humana levou a humanidade para um lugar legal ou não? E aí eu peço que vocês pensem. Onde a gente está hoje? Pensando na sociedade que a gente tem hoje. Pensem no contexto que vocês vivem. Enquanto brasileiros, enquanto cearenses, que vivem no Ceará, que vivem em Fortaleza, ou que vivem em outro estado. Vocês acham que o uso extremo da razão humana levou a sociedade para um caminho legal ou não? O que é que vocês acham? Pode ligar o microfone, pode falar. Será que o caminho que a sociedade tomou, será que é um caminho que a gente pode dizer assim, poxa, eu tenho orgulho de ser humano? O Vinícius ele está fazendo não sei se está fazendo não, eu vou relacionar a pergunta. Mas foi bacana, Ana Kézia, o mundo que a gente tem hoje, ele é um mundo que a gente pode ter orgulho, dizer assim, poxa, eu sou feliz, sou ser humano, cuido do meu mundo. Pode falar. Creio que foi importante, sim, porque abriu novos horizontes, abriu a questão da lógica, da tecnologia, que é muito associada à lógica, o raciocínio lógico das coisas. E o que a gente tem hoje é realmente fruto daquilo que ocorreu no passado, né? É verdade. Agora, tudo tem um custo. Esse é o ponto. O custo que a gente paga para isso. E o custo que eu digo não é dinheiro, não é só dinheiro, é também dinheiro, mas é outras coisas. O custo que a gente paga vale a pena? Está valendo a pena ou não? Ou a gente está acabando destruindo o nosso mundo? Porque hoje, se você pensar, esse coronavírus, essa pandemia que a gente está pensando, que a gente está vivendo, foi fruto da intervenção humana na natureza. Uns dizem que foi um morcego, outros dizem que foi outra coisa, que foi inventado, enfim. Mas o custo que a gente está pagando pela pandemia. Olha a crise hídrica. O governo federal ele anunciou 5 estados em crise hídrica. Olha o desmatamento. Tá passando muito no Instagram uma meninazinha que eu acho que a mãe está maquiando ela, e aí ela pergunta assim, a mãe pergunta assim para a meninazinha, qual é o problema do mundo? Aí a meninazinha responde assim, a gente. Então, assim, a revolução da modernidade, ela sem dúvida foi muito importante, como a Ana Kézia trouxe. Ela foi muito importante porque teve essa revolução tecnológica, porque a gente teve condições de fazer vacinas contra doenças, porque a gente teve condições de erradicar certas doenças,
porque a gente tem condições de ter um conforto a mais, né? A gente tem luz, tem saneamento urbano, tem ar-condicionado, a gente tem uma série de coisas que facilitam a nossa vida. Mas tudo isso tem um custo muito grande. Então o homem, ele passou a se achar na Idade Moderna, ele elevou a razão até o topo para romper com a Idade Média, e ele começou a produzir coisas sem pensar nas consequências da produção dessas coisas. E aí é onde a gente chegou no mundo onde a gente teve 2 grandes guerras mundiais, onde está para haver a Terceira Guerra Mundial. E o Einstein, por exemplo, quando ele criou, né, a bomba nuclear, que não foi propriamente para a guerra, depois ele disse que foi um dos maiores arrependimentos da vida dele, ele até falou assim, olha, eu não sei como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta, sem sombra de dúvida, vai ser a pau e pedra. O que vocês acham que ele quis dizer com isso, pessoal? Eu não sei como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta vai ser a pau e pedra. O que vocês acham? Professor, porque é tendencioso, a cada dia que passa, as grandes potências, até as médias e pequenas também, serem muito, muito desenvolvidas. Então, a tendência é natural que, se a gente está no patamar, desenvolver mais ainda. Então, creio que a lógica da coisa é a seguinte, que hoje nós estamos num certo nível, mas quando a gente chegar a um outro, realmente a gente vai ter poder bélico suficiente para acabar com tudo. Perfeito. Eu vou já ler o que vocês estão falando aí. Perfeito, Ana Kézia. É exatamente essa ponderação que a gente está fazendo, que é um dos grandes assuntos da filosofia contemporânea. É pensar a respeito da onde a razão extrema usou a gente. Porque a gente está no iluminismo, onde a gente viu, né, no iluminismo, onde teve a razão extrema, onde teve a revolução científica, onde as principais máquinas, as principais tecnologias que a gente usa hoje, a produção maior, mais maciça, começou na Idade Moderna, e aí a gente está inventando cada vez mais coisa, e para onde a humanidade está correndo? A humanidade está indo para um lugar legal, um lugar onde a gente vai conseguir perpetuar a nossa existência, ou a humanidade está caminhando para um lugar que a gente, daqui a pouco vai todo mundo morrer, ou vai ficar pior, vai retroceder? Aí a querida Socorro levantou a mão. Pode falar, querida Socorro. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos, a todas. Professor, eu fico pensando, por exemplo, a questão não é usar a razão, é como foram conduzidas as relações, né? Assim, quando a gente vai perceber, é fora da razão, por exemplo, como se faz a destruição da natureza em nome de um progresso? É fora da razão. Porque nós, seres humanos, dependemos, a relação social, a relação com o ambiente, ela depende da preservação ambiental. Quando a gente vê como é que uma sociedade assassina seus membros, então aí tem vários modelos, você assassina criança, você assassina idosos, você assassina as pessoas, porque elas não pensam igual a você, porque ela não tem o seu comportamento, porque elas agem diferente, então assim, porque ela não é da sua religião e assim por diante. Então, essa eu penso que é a falta da razão. A outra é como nós nos desenvolvemos economicamente e que, de forma consciente ou inconsciente, nós optamos por um modelo de concentração de renda. E essa concentração de renda gera tantos problemas sociais, ambientais, culturais, né? Assim, durante muito tempo nós vivemos a polaridade Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? E nós tivemos um mundo, ou pensava conforme a cultura norte-americana, ou pensava conforme a cultura soviética. Aí se desfaz esse modelo da União Soviética, mas você continua com uma ideia polarizada de que o ideal, o que é certo, ou se você pensa diferente, é um absurdo, mas o ideal é concentrar renda. E a gente muitas vezes defende isso sem nem saber, né, sem nem perceber. Quando a gente faz escolha para quem tem oportunidade de ver algum tipo de aplicações no mercado financeiro, a gente precisa até ser coerente, porque de repente a gente está comprando ações ou fortalecendo modelos
que promove a guerra, que promove a desintegração das relações humanas. Então, eu penso que não é a questão da razão, mas muito a concentração de poder, consequentemente, a riqueza de poder, né, uma consequência, e isso faz a humanidade replicar sem refletir. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. O que é que eu quero, né? E o que eu estou fazendo, ele está fortalecendo o quê? Está fortalecendo as relações sociais de forma sadia, ou nós estamos fortalecendo essas relações que destroem a natureza, que concentra a renda, gera miséria? Recentemente, a gente acompanhou na mídia, um rapaz, acho que 18, 19 anos, migrando para a Espanha, para um território espanhol, porque o seu país, e a gente vê isso diariamente, as saídas de imigrantes, porque nos seus países não há condição pacífica ou mesmo de alimentar-se, né? E por que que isso acontece? Então, quando a gente olha tudo isso, é um conjunto de ações ou de reações que a gente olha e diz assim, não, isso tem a ver com a concentração de poder, concentração de riqueza. A África, ela não é miserável porque é para ser, não é assim. A América Latina não é pobre porque tem que ser. Então, a gente tem que entender o que é que envolve essas relações mundiais que refletem na nossa sociedade e no nosso comportamento dentro de casa. Então, é isso. Era a minha contribuição. Não, foi incrível, até porque essa contribuição que a Socorro está trazendo para a gente é exatamente uma das características principais da filosofia contemporânea, e ela inicia, Socorro, lá na Alemanha, na chamada Escola de Frankfurt, onde eles propõem dividir a razão em dois tópicos, a razão instrumental e a razão crítica. Então, quando a Socorro vem e fala o uso da razão para fazer coisas, um negócio que a gente tem que pensar sobre essas coisas que a razão está chegando, que é a tal da razão crítica, que eu vou já falar para vocês. Então, a Socorro antecipou um dos grandes pontos da filosofia contemporânea. Por que chegou essa filosofia contemporânea? Porque o marco onde acaba a filosofia da modernidade, inicia a da contemporânea, é exatamente que a filosofia da modernidade é utilizar a razão acima de tudo, já que a Idade Moderna quis negar extremamente a Idade Média. Então, a Idade Moderna, ela valorizou a razão acima de qualquer coisa. Já a filosofia contemporânea, ela inicia a partir do momento que o homem passa a criticar a razão. Daí porque a filosofia contemporânea, ela é chamada de crise à razão. Por que crise à razão? É quando o ser humano vai questionar tudo isso que a razão nos trouxe. Ou seja, o uso extremo da razão que fez produzir todas as tecnologias que a gente tem hoje, então maior produção de alimentos, mas também tem inseticidas, tem os pesticidas, tem os venenos, tem as bombas atômicas, tem coisas boas, mas também tem coisas utilizadas para a questão ruim. Deixa eu só ler aqui o que o pessoal está falando, que aí a gente continua. A Larissa acha meio a meio, né? Que foi bom usar muita razão, mas também tem coisas ruins. Aí o Rafael Macedo, eu tenho a impressão que foi muito caro no quesito de vidas, principalmente no século XX. Ou seja, a gente tem, por conta do uso da razão, foi construída uma bomba atômica, que aí essa bomba atômica lá em Hiroshima, Nagasaki, não só, porque tem muitas outras cidades que receberam também bomba atômica, um potencial bélico de matança surreal. Dizem aí que a Terceira Guerra Mundial vai ser uma Terceira Guerra mais bioquímica. O que tem a teoria da conspiração é que diz que a gente, por conta da pandemia, já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Tem gente dizendo que foi um vírus já fabricado e olha a matança que o vírus está fazendo, né, em toda a nossa sociedade. E aí o Rafael está contribuindo dizendo que eu tenho a impressão que foi muito caro no quesito vidas, principalmente. Então, assim, tudo bem, então a gente consegue produzir mais alimentos por conta dos tratores, por conta dos inseticidas, beleza, mas o custo disso? Os tratores, as máquinas, para serem fabricados, olha o custo disso. Aí eles, ao serem utilizados, jogam gás carbônico e produzem, por exemplo, destruição. Olha o custo disso. Também a parte dos inseticidas que a gente está colocando para dentro. Então, não, a gente está produzindo mais, o mundo não está morrendo mais de fome. Beleza, mas será que o mundo não está morrendo mais de câncer? Será que não é por conta disso? Então, tudo tem que ser pensado. Eu vi que alguém levantou a mão já, deixa eu só ler aqui, pessoal. A Cília está falando que fofo. Eu não peguei o que era o fofo. Acho que sou eu. Obrigado, Cília. Eu estava falando da garotinha, mas o seu também é fofo. Muito obrigado. Nada, Felipe, dá aí um ponto a mais, viu, para a Cília na V3 dela.
Aí a Larissa, muitas criações legais foram usadas para o mal. Com certeza, Larissa, ela complementa o avião, por exemplo. O ser humano usa sua racionalidade para destruir sua própria espécie. Exatamente, o avião, por exemplo. O avião é legal, transporta a gente, deixa o mundo mais próximo, mas o avião é feito também para participar de guerras, o avião é feito também para atacar nas Torres Gêmeas, por exemplo. Então, o homem vai utilizando nessas situações, né? Professor, Oi, por oi, exemplo, Larissa. tem a Revolução Verde, né? Que, em sua teoria, a origem dela era para erradicar a fome, aumentar a produção de alimentos e erradicar a fome. Só que não erradicou. Até hoje, não existem pessoas que morrem de fome. E muitas pessoas só se tornou mais um instrumento de ganância dos homens. Onde tudo que você vai comer tem um absurdo de agrotóxico. Teve um caso, se eu não me engano, acho que foi no Maranhão, que, tipo, tem uma pequena cidadezinha que fica perto de um campo acho que é de soja, alguma coisa. E o cara, o agricultor lá, joga, tipo, aqueles aviões que joga agrotóxico. E aí caiu em cima de crianças. As crianças ficaram tudo com a pele em carne viva. Oh, meu Deus. E eu fico pensando até que ponto vai chegar a ganância do ser humano. Porque se ele mata, daqui a pouco não vai ter quem consuma as coisas que ele produz. Não, realmente. Então, é essa crítica que a filosofia contemporânea faz. Só que a gente está eu ainda vou desenvolver um pouco mais essa crítica, mas a gente está criticando o homem exterior. Só que a filosofia contemporânea, ela não só critica a razão exterior do homem utilizando, ela critica também a razão interior, que aí é a parte que mais vai doer na gente, mas eu chego já já para falar do existencialismo. O ponto que eu quero, na nossa discussão, que vocês entendam agora, é que o ponto principal da filosofia contemporânea é criticar o uso da razão extrema que foi feito na filosofia moderna. Então, na filosofia moderna, razão, nega negócio de fé, vamos produzir, o homem é maravilhoso, o homem consegue produzir o que ele quer, vamos fazer a revolução científica, industrial. Aí, por conta, só para vocês verem, um marco importante aqui. Por conta desse uso da razão todo, uma das revoluções que existiu foi a Revolução Industrial. Lembra da Revolução Industrial? Porque o homem criou várias máquinas, aí ele precisava de pessoas para manusear essas máquinas, aí na Revolução Industrial, o que aconteceu? Não tinha jornada de trabalho, era homem, mulher e criança trabalhando, o homem perdia o braço na máquina, não tinha absolutamente nenhum benefício previdenciário, então o cara estava lá trabalhando na máquina, trabalhava 12 horas, 15 horas, porque não tinha leis trabalhistas, e exausto, perdia um braço na máquina, ele estava fadado a morrer de fome. Então, ou seja, o homem criou várias máquinas e aí utilizou outros homens numa escravidão mais moderna, né? Que foi muito da época da Revolução Industrial, que aí mulher trabalhava, criança trabalhava, era preferível mulheres e crianças, porque ganhavam menos do que homem. Então você tinha menino de 8, 7, 8, 9 anos trabalhando nas máquinas. Você tinha mulher trabalhando nas máquinas. Jornadas de trabalho de 12, 15 horas, um salário paupérrimo. Um filme super legal, né, de a gente entender um pouco mais essa Revolução Industrial, de uma maneira crítica, mas ao mesmo tempo lúdica, ao mesmo tempo... falar em lúdico, pessoal, que trabalho foram de vocês, viu? Olha, eu vou bater palma. Eu não consegui ver de todas as turmas ainda, mas as da que eu vi, pelo amor de Deus, muita criatividade, galera. Depois eu discuto na próxima aula de terça, eu discuto um pouco mais, que aí daqui para lá eu acho que eu já consigo ter visto todos os trabalhos. Mas teve, assim, uns 5. Teve do João, por exemplo, João Bosco, né? O que eu mandei para vocês, Felipe. João Augusto. João Augusto. Nossa senhora, pessoal, o João Augusto é um artista talentosíssimo. Depois eu mostro para vocês alguns. Beleza? Aí era só porque eu falei do último. Aí tem um filme super legal pra gente assistir, de um cara chamado Charlie Chaplin. Inclusive, meu aniversário, acho que de 6, 7 anos, minha mãe sempre comemorou o aniversário, eu nasci no Natal, 25 de dezembro. Aí toda vida o meu aniversário é um tema. Já foi tudo que tu imaginar na vida. Já foi o Mario, já foi o MM, já foi, sei lá, esse ano passado agora foi de A Fantástica Fábrica do Chocolate. É mó bacana. A minha mãe sempre faz, não sei o que, aquela confusão toda. E aí um dos foi eu vestido de Charlie Chaplin. Se vocês tiverem tempo hoje, assistam Tempos Modernos, tem no YouTube, e é super legal porque essa crítica a essa revolução industrial. Então, por que surgiram as máquinas? As máquinas surgiram porque o homem usou muita razão. A razão que a escola de Frankfurt vai chamar de razão instrumental. A razão como instrumento para criar coisa. Então, o ser humano realmente, utilizando a razão dele, ele está criando, por exemplo, carros autônomos. Carros que dirigem sozinho. Então, a gente tem carros autônomos, a gente tem
uma série de situações que a nossa razão está levando, e aí a gente está utilizando essa razão como instrumento para criar essas coisas, beleza. Aí a gente está criando, mas olha o que é que essas criações humanas estão fazendo com os homens. É como a Larissa trouxe aí, a desigualdade social, a fome. Então, não, vamos usar agrotóxicos para diminuir a fome do mundo. Aí você vê países que desperdiçam comida até dizer chega. Então, por exemplo, a minha sobrinha, ela morou nos Estados Unidos, né, ela está até voltando agora, e ela como voltou da louça, por exemplo, lavando, ou então escovando o dente com a torneira ligada. Rapaz, eu fico doente, eu sou super tranquilo, mas foi falar de questão de meio ambiente, eu fico doente. Não tem o menor sentido você deixar essa coisa ligada. Aí a gente explica, né, tenta entender. Mas é porque vem do hábito deles. Por exemplo, nos Estados Unidos, desperdiçar muita comida, desperdiçar muito dinheiro que eu digo, desperdiçar muita comida, desperdiçar água, como se o mundo fosse capaz de suprir. E aí a gente está no Brasil, por exemplo, numa crise hídrica. E essa crise hídrica a gente chegou por quê? Será que foi pela utilização da razão que fez criar várias máquinas que usam muita água ou não? Mas eu vou continuar a ler aqui para a gente continuar nossa discussão. Aí, Ana Coutinho, o problema é o individualismo, cada um só pensa em si, que eu vi que vai contribuir muito com o que o Vinícius trouxe aí. Aí a Larissa, muitas criações legais foram usadas por mal, a gente já viu. Aí o Arthur, que não vai sobrar mais nada. Pois é, pessoal, acho que no caminho que a gente vai, rapidamente não vai sobrar mais nada. O Arthur está falando sobre a frase de Einstein, né? Que ele diz que não sabe como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas certamente a quarta vai ser a pau e pedra. Por quê? Porque a utilização da razão humana vai criar máquinas de potencial tão bélicos, ou vírus, ou bactérias de potencial tão bélico que vai destruir a humanidade. Por isso que a quarta revolução, a quarta guerra mundial, que se a gente tiver, vai ser a pau e pedra. Porque a terceira vai terminar de destruir o mundo, porque o homem está destruindo o mundo. E o homem está destruindo o mundo usando a sua razão. Então a gente tem, por exemplo, presidentes como o Trump, que ele resolveu sair da cúpula do clima. Ou seja, eu não quero mais me comprometer a reduzir o potencial de CO2, porque isso compromete o interesse do meu país em termos de produzir dinheiro. Olha o absurdo. A gente tem, por exemplo, aqui o ministro do Meio Ambiente sendo investigado pela PF, que aí está comprovado que ele teve reunião com madeireiros para liberar a madeira que a PF tinha apreendido. Então a gente está aqui num governo, né, e principalmente o ministro do Meio Ambiente, sendo investigado por não proteger o ambiente. Quando tem um vídeo que todo mundo, que ele dizendo, né, para o Bolsonaro, agora é a hora de aprovar as medidas para facilitar o desmatamento da Amazônia, onde ele falou, está na hora de passar a boiada. Já que está todo mundo preocupado com outras questões, então está na hora de passar a boiada. Então o ser humano, a custo... Nossa senhora, que abuso desse barulho. O ser humano, pessoal, a custo do meio ambiente equilibrado, a custo de várias doenças, de várias mortes, ele tem produzido cada vez mais. Ele tem utilizado a razão para produzir maquinário, instrumento, veneno, bomba, pesticida, material bélico, uma série de coisas que acaba que está nos destruindo. Então, realmente, eu acho que no caminho que a gente está indo, o ser humano vai acabar destruindo o planeta. E se ele destrói o planeta, ele acaba se autodestruindo, né? E é esse o grande ponto da filosofia contemporânea, é criticar o uso da razão. Mas, como eu já disse, a gente está falando do uso da razão externa. Já vocês começam a chorar quando eu falar da razão interna, tá? Vai dar bom. Aí o Arthur disse que não vai sobrar mais nada, falando de Einstein, perfeito, Arthur também acho, cara, eu concordo. Aí o Vinícius comungando aí com o pensamento da Ana Coutinho, que ele fala assim, o maior problema do ser humano é o umbigo. No final de contas, tudo se volta para ele. Quando tem uma frase, né, Vinícius, que dizem assim, todo mundo quer te ver bem, mas não melhor do que ele. Em outras palavras, realmente a gente tem muito essa questão egoísta, muito essa questão de sentir inveja. Isso é muito sério do ser humano. Só que aí a gente já está transitando, né? Se eu for por esse caminho, a gente vai transitar para a razão interna do existencialismo. E eu quero falar do existencialismo já. Não quero falar agora não. Aí o Vinícius falou disso, aí a Larissa concordou, aí o Danilo. O Timóteo, nosso querido Danilo, pessoal, para quem não conhece, ele é aluno do Noite CD, e ele sempre faz relações com trechos bíblicos com o que a gente está discutindo na aula, e sempre tem muita pertinência, é super legal. Aí o Danilo está dizendo assim, Timóteo, mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos,
ou seja, que é o que o Vinícius está falando, é o próprio umbigo, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao Pai, ingratos ou desleais. Vejam, pessoal, se a gente não está caminhando para isso. Muito embora o Danilo está falando aqui de questões bíblicas, na filosofia contemporânea a gente tem vários filósofos super importantes. Tem o Kierkegaard. O Kierkegaard, Danilo, ele é um dinamarquês, ele foi um dinamarquês, e ele é considerado o pai do existencialismo, né, que é essa parte de criticar a razão interna que eu vou já falar para vocês. E o Kierkegaard, uma das coisas que ele vai falar é que a gente vai ter que discutir o propósito e vai se sentir vazio. Depois eu explico melhor isso para vocês, é só para fazer relação com o Danilo, que ele trouxe. E esse vazio a gente só vai suprir com a fé. Ou seja, se você vê a filosofia, é dessa forma. Razão, pouca razão. Razão, pouca razão. Então, enquanto a filosofia da Idade Moderna foi razão extrema para negar a Idade Média, na filosofia contemporânea, o pai do existencialismo, que é o Kierkegaard, ele já está pregando para a gente voltar a ter fé. Vocês estão percebendo como a filosofia é esse ciclo de altos e baixos, razão, pouca razão, pouca razão? E aí, o que a Bíblia está colocando aqui é exatamente como essa parte da filosofia da contemporânea critica o ser humano. Ou seja, a filosofia contemporânea, ela concorda, por exemplo, com o texto que a Bíblia está trazendo, que o Danilo trouxe aqui para a gente. Então, saibam que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar. Por quê? Porque a gente está usando a razão de maneira tão extrema, e lembrem que na Idade Moderna, volta o antropocentrismo. Volta o homem ser o próprio Deus. Então, lembrem que na Idade Moderna, o homem talvez tenha sido tão arrogante que ele se equiparou aos deuses ou ao Deus. Então, a volta, por exemplo, no quadro de Botticelli, lá do Renascimento que eu mostrei para vocês, tá lá a deusa Vênus antropomorfizada, ela com formas humanas. Então, a Idade Moderna, ela exagerou muito nessa valorização da razão, que é o que a Idade Contemporânea está utilizando. Por quê? Porque, seus modernos, vocês se acharam tão modernos, tão perfeitos, tão maravilhosos, que através do uso da razão vocês fabricaram tanta coisa e continuam fabricando, e olha para onde o mundo está indo. Olha o mundo se aproximando da destruição. Olha o egoísmo que tanto vocês estão trazendo aqui, que a Socorro trouxe aqui também, que o Vinícius está trazendo, a Ana Coutinho. Enfim, ou seja, a filosofia contemporânea, ela está mais se aproximando aqui das questões bíblicas, né? Não é, pessoal, que a filosofia contemporânea, ela volta a querer ter a Idade Média, não, de jeito nenhum. Até porque, por exemplo, Nietzsche é um dos filósofos contemporâneos. Aqui, filosofia contemporânea, a gente tem Kierkegaard, tem o Sartre, tem o Nietzsche, tem o Schopenhauer, tem a Hannah Arendt, tem a Simone de Beauvoir. Então, são vários filósofos contemporâneos. O Nietzsche, ele vai dizer que o homem é uma criação de Deus. Aliás, ele vai dizer que Deus é uma criação de homem. E que o Nietzsche, ele vai dizer que o Deus foi criado pelos homens, pela essa razão dos homens. E que o homem, utilizando tanto essa razão, o próprio homem matou Deus. Por isso que ele diz que Deus está morto. Não sei se vocês já ouviram essa frase de Nietzsche. Que é que o Deus é a criação da racionalidade humana e o próprio homem. Aí ele vai e coloca, né? Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e desleais. Ou seja, ela está trazendo textos bíblicos que é a crítica que a filosofia contemporânea traz. Desnaturados não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores sem autodomínio, ferozes sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de Deus. Manterão a aparência de devoção a Deus, a aparência de devoção a Deus, mas na verdade não serão. E aí você vê vários padres ou pessoas que são ditas muito religiosas sem um pingo de compaixão, sem um pingo de empatia. Ou seja, só amarão a Deus aparentemente, mas no fundo estão preocupados com si mesmo, com os egoísmos. Então todas essas crises, e a gente está aqui indo para o existencialismo, né, para a crise da razão interna, são assuntos da filosofia contemporânea. A Fabiana está dando bom dia. Desculpa o atraso, tranquilo. Não, Fabiano, hoje não vai ter chamada, não. Tá bom? Aí a Laura, bom dia, desculpa o atraso, sem problema, sejam bem-vindas. Aí a Mayara, e sendo investigado por não proteger as pessoas, que é mais grave ainda. Isso, aí a Mayara está trazendo a CPI da Covid, né? Que o intuito da CPI da Covid é exatamente investigar por que todos nós ainda não estamos vacinados e, consequência disso, tanta gente morreu. Se houve inércia ou não do governo federal. Daí porque toda vida, todo dia,
o Bolsonaro ele faz protestos, né? Pelo menos se ele não faz o protesto em si, de moto, gastando dinheiro com a segurança pública da gente, porque não sei se vocês viram, para as férias do Bolsonaro ele gastou mais de 2 milhões em janeiro. Aí pro feriado foi 1,6 milhão. Aí ele fez agora alguns protestos, e aí só de segurança já foi 1,6 milhão. Assim, igual, enfim, né? E aí, ou seja, ele está fazendo esses protestos exatamente porque ele está sendo investigado para saber se houve ou não negligência do governo federal em relação à questão da Covid, né? Vamos ver aí o relatório que vai sair da CPI. Aí a Larissa, me sinto às vezes como se Thanos estivesse comandando o planeta Terra, porque só há morte e destruição. E é esse o ponto. É a gente chegar e perceber que a Idade Moderna, ela resolveu utilizar a razão muito, acreditando numa evolução da natureza. Só que esse uso extremo da razão, essa revolução científica, essas coisas tão boas que a Idade Moderna prometeu, não chegaram. Até chegaram, até legal, a gente ter luz, ter casa, a gente ter energia eólica, até legal a gente ter celular, tal. Mas olha o preço que a humanidade está pagando. Não conheço um cientista que não diz que o homem não está destruindo o planeta. Que daqui a pouco a gente não tem mais água potável, que daqui a pouco o ar está totalmente poluído. Olha essa pandemia que a gente está vivendo. Isso é tudo consequência do uso exagerado da razão, que é o que a filosofia contemporânea tanto critica. Esse uso extremo da razão, que a Idade Moderna pediu, né, promoveu, e esse uso extremo da razão, da Idade Moderna, foi prometido trazer o ser humano para uma qualidade de vida melhor, e na verdade, se você pensar bem, a nossa qualidade de vida não está tão melhor assim, não. Todos nós, por exemplo, somos reféns, e a gente tem que ficar em casa porque não dá para sair à noite, porque senão você vai ser assaltado, ou seja lá o que for. Eu mesmo peguei um Uber quinta-feira, ele mora do lado da minha casa, o motorista do Uber, e ele me falando que foi assaltado na semana anterior, pertinho ali da Unifor, e os caras tiraram ele, tava com pau, e aí mandaram ele entrar dentro do carro depois, e ele disse que não ia entrar, o cara pegou o pau e tacou aqui. Aí ele, com o beiço inchado, ele mostrou, ele tava de máscara, mas ele tirou assim, só pra ver, e perdeu um dente. Olha que absurdo que um ser humano faz com outro, e tudo isso muito por conta do uso exagerado da razão. Por quê? Aí eu volto para o discurso da Socorro. Exatamente porque esse uso exagerado da razão fez surgir vários sistemas de governo, fez surgir uma política, principalmente relacionada ao capitalismo, que a desigualdade social acentuou. Então, se a desigualdade social acentua, quem não tem essa oportunidade se volta à bandidagem para tirar de quem tem. Então, ou seja, muito da criminalidade é por conta dessa desigualdade social. E a desigualdade social é consequência do uso extremo da razão humana. Deixa eu continuar aqui, porque eu sei que vocês querem falar. Aí a Síria, nós seres humanos somos naturalmente parasitas, por mais que tenham alguns que consigam ir contra essa natureza. É complicado. E é isso que a gente está discutindo, esse uso da razão, essa questão do egoísmo. Né? Oi, Juliana, bom dia. Laura, pois é, desculpa, assim, problema, Maria Eduardo, seja bem-vindo. A gente estava no GED de CD. Ah, tá. Se eu soubesse que ia ter esse GED de CD, eu tinha botado um pouquinho mais tarde, turma. Foi mal aí. Aí a Socorro está trazendo uma oração. Antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, na direção que eu fujo, de quem eu fujo. A ti das profundezas do meu coração. Muito bonito mesmo. Aí a Laura, idade contemporânea... É só para dizer que essa é uma oração traduzida ao Deus Desconhecido de Nietzsche. Né? Ele foi traduzido pelo Leonardo Boff, e ele traz esse Deus que ele negou, mas ele nega um Deus das instituições. Uhum. E na reflexão que ele faz, ele traz esse Deus que o contradiz, mas ao mesmo tempo que ele aceita. Né? É bem interessante, é uma tradução do alemão. Quem lê alemão vê no original. O próprio Leonardo Boff sugere. Mas eu só li em português. Show. Já a gente começa a falar dessa parte de Nietzsche, do existencialismo, né? Que a gente está falando da razão crítica exterior. Aí quando eu começar, eu volto aqui. A gente conhece um pouco mais de Deus. Obrigado, Socorro. Show de bola. Aí a Laura, idade contemporânea que está sendo pior do que a moderna, né? Pronto, Laura, esse é o ponto. O que a gente tem hoje na contemporaneidade, que é o que a gente vive, então a idade contemporânea começou no século XIX, né? Na metade do século XIX. Para alguns foi só no século XX, não se sabe ao certo, mas o que a gente vive até hoje, no século XXI, é a idade contemporânea.
que o que a gente tem é muito fruto da história, né? Tudo que a gente tem hoje é consequência da história, em especial do uso racional da Idade Moderna. Beleza, refletindo hoje, isso é que a filosofia contemporânea se propõe, refletindo sobre o mundo que a gente tem hoje, a gente chegou no ápice que a Idade Moderna tanto prometeu, a gente está numa situação tão boa de vida como a Idade Moderna prometeu? Não, nem tanto assim. E aí a gente tem não só essa questão da racionalidade discutida, mas também da liberdade. Porque a Idade Moderna, ela falou que o homem é livre. O homem é totalmente livre para fazer o que quiser. Aí na Idade Contemporânea agora, chega Freud e inventa o quê? Ele traz o tal do conceito do quê? Do inconsciente. O que mostra que a Idade Moderna estava errada. Que a gente não é tão livre assim como a gente pensa. Exatamente porque existe o teu inconsciente, que é o que está dominando a tua vida. Não é à toa que o teu consciente tem que ir lá barrar o teu inconsciente, porque senão o teu inconsciente vai fazer com que você saia pelado, correndo no meio dos cantos. Então, ou seja, essa idade, a nossa idade contemporânea agora é criticando muito a Idade Moderna. Do jeito que a Idade Moderna criticou muito a Idade Média, a Idade Contemporânea é criticando muito esse uso exacerbado da razão, essa liberdade, esse enaltecimento do ser humano que a Idade Moderna tanto pregou. Show. Aí, ou seja, na Idade Contemporânea, um fato é, os filósofos contemporâneos não acham que a gente está muito bem como na Idade Moderna. Acham que a Idade Moderna acabou levando a humanidade para a sua autodestruição. Mas mais ou menos isso. Aí, o Vinícius, será o uso extremo da razão o causador do problema ou o uso indevido da produção daqueles que trouxe? Pois é, aí esse é o ponto que a gente vai já começar a falar, Vinícius, que é a história da razão crítica e da razão instrumental, que é o que a gente está falando, que a Socorro trouxe, o Vinícius está trazendo agora, é a gente criticar o uso da razão. Chego já lá para falar da escola de Frankfurt. Deixa eu ver aqui o que mais, é já quem vai falar. Aí a Maria Eduardo, eu não entendi, por que a desigualdade se dá pelo uso da razão? Porque tudo que a gente tem até hoje, né, é fruto da utilização da razão, inclusive o capitalismo. E cada vez mais o capitalismo, ele possibilita que menos pessoas fiquem mais ricos e muito mais pessoas fiquem mais pobres. Veja aí na pandemia. A pandemia fez surgir mais bilionários no mundo, mas foram 20 bilionários no mundo, por exemplo, 8 bilionários no mundo. Em contrapartida, olha o que a pandemia fez com a maioria da população. Desigualdade social, extrema pobreza, o pessoal morrendo de fome mesmo, geladeira vazia. Então, tudo que a gente tem hoje é consequência da utilização da razão, e principalmente da razão extrema, que é o que a filosofia contemporânea ela se propõe, desde o século XIX e XX, a gente pensar sobre o uso da razão, e não usar a razão feito doido como se estavam fazendo. Professor. Oi, Valmino. Professor, eu analiso que essa pandemia ela deixou uma miséria que vai perdurar por vários e vários anos, viu? Também a herança que nós vamos ter, viu, não vai ser muito boa não, viu, professor? Também acho. Agora, em contrapartida, tem muito, assim, né? Tem algumas pessoas ficaram bilionárias, cada vez mais bilionárias. Cada vez você vê, agora o Elon Musk é o mais rico, agora é o CEO da Amazon, agora não, é não sei quem. Ou seja, poucas pessoas concentrando muita grana. Ou seja, eu vi que eu acho que o homem mais rico do mundo, o dinheiro dele é o dinheiro do México todo. O cara tem a mesma quantidade de dinheiro que um país todinho. É surreal, entendeu? Então é muito por conta disso. Aí deixa eu ver aqui, como foi que ela continuou. Aí a Laura, o extremo da fé prejudicou a idade moderna e o extremo da razão prejudicou a idade contemporânea. Pronto, Laura. Eu acredito que a Laura e vocês todos entenderam qual é o ponto. Porque são os extremos. Aí eu volto para Aristóteles, que fala de ética, e aí o Aristóteles diz que a ética, a gente está no equilíbrio, né? Então, o que é que aconteceu? Na Idade Média, usou a fé de maneira extrema, prejudicou a Idade Média. Na Idade Moderna, utilizou a razão de maneira extrema. E aí é o que a Idade Contemporânea está criticando, esse uso da razão de maneira extrema. Prof. Matheus Bezerra quer ligar? Matheus, você quer falar, meu amigo? Seja bem-vindo. Professor, só uma pergunta. O senhor acha que, por conta disso, da razão, vai continuar ainda em declínio do jeito que está, ou o senhor acha que vai acontecer algum milagre aí e isso possa se reverter? Vamos lá, está me perguntando a minha opinião, né? É assim, Matheus, o que a filosofia contemporânea se propõe é que o homem comece a questionar o uso da razão. E como é que o homem tem feito isso?
nessas discussões sobre meio ambiente, quando os países se reúnem na ONU para discutir segurança, para discutir fome, para discutir as guerras. Tudo isso é o homem pensando, né, no uso da razão deles. Aí, o que a filosofia contemporânea quer é que a gente pare com essa destruição extrema, esse uso extremo da razão que está acabando com a humanidade. Está acabando com os recursos hídricos, está aumentando a fome, está aumentando a desigualdade social, está aumentando o número de doenças, enfim, o uso da razão extrema está muito complicado e por isso que a filosofia contemporânea está questionando, para dizer assim, a humanidade, vamos parar e vamos criticar esse uso da razão para que a gente possa salvar o mundo. Aí a pergunta que o Matheus me fez é, professor, e aí? O senhor acha, aí é a opinião, né? O senhor acha que vai dar certo? O pessoal, do jeito que a gente caminha, na minha opinião, e eu quero muito estar errado, é que o homem vai se autodestruir. E não vai demorar muito tempo, não. Realmente, da forma como a gente está indo e utilizando os recursos naturais de maneira doida, utilizando a natureza, fazendo muita intervenção na natureza, destruindo a Amazônia. Pessoal, olha a destruição da Amazônia, pessoal. Olha o absurdo que a gente está fazendo aqui no nosso país, entendeu? Isso, enfim. E é o que a filosofia contemporânea se propõe a discutir. Não só a razão externa, como a interna também, né? Deixa eu ver aqui que o Danilo levantou. Oi, Danilo, seja bem-vindo, meu amigo. Oi, professor, dá licença. Bom dia novamente. Bom dia. Como o senhor falou, né, da questão do fim do mundo, né, como o senhor está falando, a gente tem uma profecia de Daniel que diz exatamente isso, que não haverá uma nova potência no mundo. Então, assim, hoje a potência mundial é os Estados Unidos, né? Tá ali Japão, Rússia, né? Mas hoje é os Estados Unidos. Então, assim, em termos bíblicos, não existe mais uma nova potência mundial. Então, assim, é muito interessante ler os relatos de Daniel, que lá a gente lê exatamente o que está acontecendo hoje. Não puxando para o lado religioso, né? Cada um tem a sua religião, mas a gente vê que é bem atual os assuntos bíblicos hoje. Né? Uhum. Se a gente for ler, se a gente for aprofundar, a gente tira muita coisa que está acontecendo hoje em fatos bíblicos. Exatamente, exatamente. Ou, em outras palavras, a filosofia contemporânea ela mais se aproxima, não vou dizer nem da religiosidade da Idade Média, mas se aproxima mais desses dogmas do cristianismo do que a própria Idade Moderna, né? Porque ela se aproxima da Idade Moderna. É mesmo. Aí deixa eu ver aqui, entendi, obrigada. Maria Eduarda, se não usar a razão, usa o quê? Não é isso, Maria Eduarda. Você pode até usar a razão, mas você tem que criticar o uso da razão, que é a razão crítica, já falo sobre isso. O problema não é o uso da razão, é o extremismo, exatamente. Acho que não é o extremismo, mas é o jeito que usa a razão. Pronto. Então vocês já estão entendendo, pessoal, qual é o ponto da filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, em especial após a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou menos arrogante em relação ao uso da razão. Os modernos foram extremamente arrogantes com o uso da razão, exatamente para negar a Idade Média, dizendo que não tem negócio de fé, não, que o homem, ele é senhor de si, o homem é o próprio Deus, o homem pode fazer o que ele quiser. A filosofia moderna deu muito centro ao homem e muita importância à razão. E aí o ser humano, então eu posso tudo, revolução científica, fazer. Só que aí, principalmente depois da matança da Segunda Guerra Mundial, o ser humano, e em especial a filosofia, você imagina o sofrimento dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, das famílias, na época da Segunda Guerra Mundial, sofrimento, pessoal, do mundo todo, em especial da Europa, né? Então essa Segunda Guerra Mundial tornou o homem menos arrogante em relação à razão, porque ele pensou, foi com razão que eu construí a bomba nuclear, foi com razão que eu construí esse material bélico todo, né? Metralhadoras, canhões, bazucas, enfim. E olha o que é que esse uso da razão levou a gente. E aí surgiu essa escola de Frankfurt, é uma escola na Alemanha, e ela propôs 2 tipos de razão, que é o que todos vocês já estão entendendo qual é o tipo de razão. Ela disse que até aquele ponto, principalmente na Idade Moderna, o ser humano tem usado só a razão instrumental. A razão instrumental é a razão como instrumento para fabricar coisas. Então o homem só usou a razão instrumental para fabricar coisas. Vou fabricar inseticidas, agrotóxicos, vou fabricar trator, carro, vou fabricar bomba nuclear, tal. O que a escola de Frankfurt, que é uma das pioneiras, né, que é uma das pioneiras da idade contemporânea, faz é dizer assim, olha,
o homem, ele deve não só utilizar essa razão instrumental, a razão como instrumento para construir as coisas, mas o homem deve também utilizar a razão crítica. O que é essa razão crítica? É você pensar, antes de usar a razão instrumental, quais são as consequências daquilo. Ao invés de produzir de uma vez, ao invés de criar logo telefone de uma vez, bomba de uma vez, ventiladores, agrotóxicos, é você questionar aonde aquela criação, quando for feita, aonde ela vai levar a humanidade. Porque se a razão crítica tivesse sido utilizada, o ser humano ele não tinha produzido tanta coisa em uma escala tão grande como foi produzido. E, consequentemente, não estava destruindo o ser humano. Então, o que a filosofia contemporânea propõe é a gente criticar o uso da razão. Como eu disse, né? Aquela história. Lá antes da filosofia, sem razão, né? Aí chega na Idade Antiga, razão extrema com Aristóteles. Chega na Idade Média, não tão razão assim. Chega na Idade Moderna, razão extrema e especial com o iluminismo. Chega aqui na filosofia contemporânea, eu estou na crise da razão. Então a filosofia contemporânea, ela se caracteriza exatamente por criticar e entrar em crise a razão. Só que, por um lado, enquanto a filosofia contemporânea ela tá pedindo para o ser humano, antes de usar a razão instrumental, usar a razão crítica, pensar nas consequências de criar aquilo, a gente vive numa crise da razão maior ainda, do ser humano não acreditar na ciência. Ou seja, do ser humano ser negacionista em relação à vacina. Vocês sabem, eu tenho uma grande amiga minha, ela trabalha na área da saúde, tem direito a tomar a vacina na hora que quiser, e ela não quer tomar, porque não acredita na vacina. E ela é da área da saúde. A gente está num negacionismo científico muito grande, no negacionismo, no negacionismo, a ciência nunca teve, eu acho que, tão em crise. Por exemplo, a gente está num governo que não investe na ciência. Tanto não investe na ciência que a gente está com o menor orçamento do MEC, das universidades públicas, em especial, porque a gente está tentando produzir a nossa vacina e o pessoal atrapalhando o tempo todo. Então a gente entrou no negacionismo da razão surreal, ou seja, a gente está indo para um outro extremo. O extremo da Idade Moderna era o quê? Era razão, 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 razão. Agora a gente está negando esse uso da razão. A gente voltou até os terraplanistas, as pessoas que acham que a Terra é plana, que na verdade aquela foto que se bateu da Lua em relação à Terra é uma foto montada. Tem gente que fala que o homem nunca foi para a Lua. Tem gente que, ou seja, agora o ser humano está caminhando para negar a razão como extremo. Mas não é isso que a filosofia contemporânea se propõe. O que a filosofia contemporânea está se propondo é tentar pensar no equilíbrio. Como é que eu uso a razão instrumental e a crítica? Como é que, antes de usar a razão como instrumento para construir as coisas, como é que eu penso sobre para onde isso vai levar a gente? É isso que a filosofia contemporânea se propõe. Mas também ela pensa, como eu disse para você já várias vezes, o que a gente está conversando é a razão exterior. Ela pensa também sobre a gente, sobre a nossa existência, que aí eu já começo esse assunto. Deixa eu ver aqui, o que vocês estão falando. O Matheus. Pode usar, porém o homem só pensa em dinheiro. Aí esse é o ponto. O real problema que eu não entendo são as pessoas, não a razão. Pois é, mas a razão está nas pessoas, né? No final das contas. Aí, quanto mais dinheiro, melhor. Pois é, poderia usar a razão para trazer mais igualdade também, mas o homem não quer. Por quê? Porque aí vem a história do egoísmo. Vem a história da gente não saber, pessoal, viver em comunidade, em sociedade, de pensar cada um por si, que é aquela história, né? Eu quero te ver bem, mas eu não quero te ver melhor que eu. Aí lá vem a desigualdade social. Tanta gente com tanto dinheiro e assim, e você não vê a vontade de se tornar uma sociedade mais igual. E assim, pessoal, não estou nem criticando, assim, mas você pensar, né? Saiu aí estimada a fortuna da Anitta, né? 500 milhões de reais. Poxa, 500 milhões de reais, né? E ela ainda talentosa, tal, enfim, talentosa ou não ganha dinheiro pro mundo todo não para ela, né? No mundo todo. Será que ela não está ajudando? Será que, poxa, 500 milhões, será que 1 milhão não dava para ela ajudar mais ainda a comunidade? Só que aí também é papel dela ajudar, entendeu? E eu tô falando da Anitta, eu poderia estar falando de qualquer outro grande celebridade aqui, né? Deixa eu ver aqui. Professor, vou ter que sair agora. Tá bom, valeu, bem aqui. Uma senhora da minha rua está internada porque o filho não deixou ela tomar vacina.
Aí uma própria moça ontem, ela morreu, 70 anos, e ela assinou um termo dizendo que dispensava a vacina. Aí ela morreu também. Ou seja, não estamos avançando. Pronto, Maiara, era esse o ponto que eu comecei a perguntar para vocês. Beleza, galera, a gente chegou aqui, estamos na idade contemporânea, temos celular, temos computador, a gente pode dar essa aula à distância, tem ar-condicionado, tem uma série de comodidades que a tecnologia nos trouxe, mas e aí a gente chegou para um canto bom? Quando a gente para pensar mesmo, é certo que a gente usa tudo isso, mas talvez o mundo esteja pior e caminhando para um local pior ainda do que antes de ter essa quantidade de coisas que a gente tem relacionada à tecnologia, né? Deixa eu só ler aqui. Nossa, cara, que doido, Aí não vamos acreditar na ciência, é surreal, é o que a gente tá. Prof, minha internet tá caindo muito, vou continuar a nota de aula, tá bom, sem problemas. São jogadores de futebol ajudam, pois é. Aí todo empregado sonha em ser patrão, professor, para poder oprimir os funcionários. Neymar, Coutinho, eu querendo tomar a vacina, porque se tem igualdade, quem os ricos vão explorar? Por isso que certas pessoas são contra acabar com a igualdade. Surreal isso. Oi, amigo Matheus, pode falar. É que essa frase sobre os empregados, ela me lembra muito Paulo Freire, que ele falou, se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então é meio que isso que a gente vê na sociedade. As pessoas não querem se ver uma humanidade libertada, elas querem estar na posição de dominação. Então, e para isso vale tudo. Não importa a ética, não importa o que realmente vai salvar a humanidade da extinção. Então é meio que uma desesperança grande. E não é de interesse das classes ricas que a educação mude para mudar esse pensamento. O Matheus, a palavra que ele usou, desesperança. Para você ver, a gente chegou num ponto que a gente está com desesperança em relação ao futuro da humanidade. E muito por conta de tudo que a razão nos levou, né? Então, o uso da razão. Então, o que se critica aqui não é o uso da razão em si. O que se critica aqui, assim, é criticar o uso da razão, né? Não é que não é para usar a razão. Mas antes de a gente criar indústrias que vão poluir o mundo, que vão acabar com a água, que vão aumentar a desigualdade social, antes da gente fazer isso, vamos pensar onde é que a criação de uma bomba atômica, onde é que a criação de uma bactéria para a Terceira Guerra Mundial, onde é que isso vai levar o ser humano? Esse é muito o ponto. Se eu já tu fala, só um minutinho, por favor. Aí a Larissa, aí a Maiara, professor, ela ajuda, assim como os outros, mas esse é papel do Estado, também acho, Maiara. E outro exemplo que temos no Brasil, as férias do Bolsonaro, não dava para ter ajudado. Aí a conversa fica em ciclo. Exatamente, Maiara. Exatamente, perfeito. Porque assim, será que é papel? Não, o dinheiro é dela. Ela e tantos outros ajudam, né? E ajudam porque querem ajudar. E assim, e a gente? Vamos falar pra gente, né? Porque ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Será que a gente ajuda? E se a gente ajuda, será que a gente ajuda o suficiente, entendeu? E aí outro ponto, será que é nosso papel, né? Que é a história lá do Estado, né? Aí a Maiara, o nosso imposto é altíssimo, o dinheiro tem, mas o negócio, pois é, que a prioridade não é de ajudar o povo, né? Então, por exemplo, quando a gente tem governos que não cuidam do próprio povo e que não tem um pingo de empatia por quem perdeu alguém, né? Então, ao invés de dar um discurso em relação à família, pessoal, estamos juntos, estamos trabalhando para que ninguém mais morra, não sei o quê, tá se fazendo passeatas, isso é meio surreal, né? É a vida deixada de lado. Enfim. Oi, querida Socorro. Oi, professor. Eu vou fazer as 3 contribuições que foram apresentadas, né? Uma é na questão que o Matheus diz, a desesperança. Mas é importante que a gente entenda, do ponto de vista de educação, assim como Paulo Freire coloca e faz essa reflexão muito boa, quando ele diz, né, na pedagogia do oprimido, que quando a educação não é libertadora, o objetivo dela é tornar novos opressores, Darcy Ribeiro também traz para a gente, dizendo o seguinte, o projeto, a crise na educação brasileira, ela não é uma crise por si só, ela é um projeto. Então, nós temos no Brasil uma educação não libertadora,
porque ela é um projeto de algo maior, certo? Nós repetimos, nós replicamos. Se a gente observar em sala de aula, né, a gente percebe claramente como a gente replica esses modelos. O segundo é que quando a gente, e muitas vezes inconscientemente, a gente defende o estado mínimo. A gente passou, na época do governo Fernando Henrique, principalmente, um modelo do estado mínimo, a partir de um modelo neoliberal. A gente replica isso até os dias de hoje, porque ainda há um discurso de que o Estado não precisa estar presente em certas áreas, entanto, a gente não usa a razão para fazer certos questionamentos, e aí esse Estado mínimo se ausenta da proteção dos seus filhos. Então, quando eu falo de um Estado mínimo, eu estou falando de um orçamento mínimo. Eu estou falando de um orçamento em que não tem prioridade para a educação, não tem prioridade para a saúde, não tem prioridade para a proteção de uma sociedade, o que a gente chama de proteção social. Então, eu penso que não é obrigação das pessoas ajudar o Estado, eu penso que é obrigação nossa sermos solidários. E sermos solidários não necessariamente quer dizer que a gente precisa esperar o Estado agir. Agora, a gente também precisa exigir do Estado o seu papel. E aí, o papel do Estado é trazer proteção social. E o que a gente percebe é que no Estado mínimo isso não acontece. Ao contrário, ele retira da população, mas entrega aos banqueiros. É só a gente se lembrar da crise, da bolha nos Estados Unidos, que acho que a maioria do pessoal aqui lembra, da bolha, da quando explodiu. O que foi que o Estado americano fez? Protegeu as grandes empresas. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Perfeito, Socorro, perfeito. Então, a Socorro está aí contribuindo ainda mais em relação ao que a idade contemporânea tem trazido, né? Então, é muito essa crítica de tudo, mas, pelo que eu estou vendo, né, a gente não está com essa força toda para discutir, né? Não é para discutir, para fazer mudar, né? Discutir a gente até tem discutido, mas para fazer mudar o país que a gente tem, né? Que é o que a filosofia se propõe. Oi, Ana Kézia, bom dia, minha linda. Quer falar? Sim, professora, só para dar um exemplo, quando os meninos comentaram, eu estava comentando sobre a prioridade do governo, né? Esse mês de maio foi o Poder Executivo, né? O presidente decretou a questão da prioridade do teto constitucional, né? Isso. Então, a gente vê claramente qual é a prioridade do governo, né? Para quem não sabe, todo o salário da administração pública respeitava o teto constitucional do STF. E agora é por função, né? Por cargo que a pessoa ocupa. Então, claramente, isso ultrapassa o teto duas vezes, porque duas ou mais, né? Mais. Vai depender de quanto ganha. De tantas funções ou tantos cargos a pessoa venha ter. Então, a gente vê nitidamente qual é a prioridade do governo no meio dessa pandemia, uma coisa que é muito real, e foi necessário uma CPI para poder investigar todos os atos. Então, realmente é muito lamentável essa situação toda. Muito lamentável, exatamente. Então, pessoal, a gente está caminhando para a discussão da filosofia contemporânea, só que essa discussão começou, como eu disse, não tem uma data precisa, a filosofia contemporânea começou aqui. Tem gente que diz que é do século XX, tem gente que diz que é do século XIX, na metade para frente, tem gente que diz que é na Revolução Francesa, enfim. Mas o fato é que a gente vem há mais de um século, ou seja, mais de 100 anos, discutindo esse tipo de situação, e o que me parece, como eu já disse aqui, é que a filosofia não está ganhando tanta força para a gente discutir tantas essas coisas, porque o homem continua indo para o extremo de negar a razão e também, consequentemente, para a destruição do planeta da gente, consequentemente da gente, né? Muito bom, Ana Kézia. Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver onde é que vocês pararam. Nosso imposto é altíssimo, o dinheiro tem, mas a Maiara, também acho, Maiara. Maria, a ignorância é uma bênção. Eu acho que eu já falei para vocês, mas eu peguei quanto eu paguei de imposto de renda e quanto eu ainda vou pagar mais, e dividi por 12, né? Aí eu vi quanto é que eu pago só de imposto de renda para esse país. Aí eu penso, meus irmãos, tudo morando fora, a qualidade que o Estado deu para ele. E onde meu irmão mora, eu já falei para vocês, no Catar, ele tem absolutamente tudo, e ele não paga nada de imposto, nada. Porque eles são tão ricos lá com a venda de gás natural que eles não precisam cobrar imposto da população. Já pensou? Ele tem tudo. Educação de graça, tem
tem educação de graça, tem hospital, tem medicamento, tudo que você imaginar. Enfim, eu só digo isso porque eu mesmo fui, né? Eu estava fazendo funcional com ele quando eu estava lá, aí ele torceu o pé e a gente foi no hospital, acho que eu já contei essa história. Aí, Rafael, nessa questão das indústrias, houve o caso de Chernobyl também, trouxe muitas mortes e muitos prejuízos. Eu cheguei a ir lá em Chernobyl. É surreal você ver uma cidade daquela abandonada. Uma cidade com... Hoje já está mais destruída, né? Mas com prédios todos levantados, com parque de diversão, com tudo toda totalmente destruída, porque pelo uso extremo da racionalidade humana. Então, vamos usar a energia nuclear? Vamos. Mas bora pensar nas consequências? Então, quanto é que a gente acha que pode chegar a produzir? Não, a gente pode chegar a produzir, sei lá, só dar um exemplo aqui, 1000 volts por segundo. Tá bom. Então, vamos tentar produzir um pouco menos e vamos ver devagarinho onde é que essa energia vai levar pra gente. Aí, na verdade, de acordo com os documentários, foi por conta da arrogância de um dos chefes lá da usina, que quis fazer um teste de segurança e mandou que os funcionários ultrapassassem o volume que a usina conseguia, né, o volume permitido. E aí ele ultrapassou, dizendo, não, vai dar certo, porque com isso, se ele mostrasse que a energia nuclear era muito exitosa, a União Soviética meio que ultrapassar os Estados Unidos em relação a esse domínio dessa tecnologia. Aí tá aí, a gente tem Chernobyl como uma cidade fantasma hoje, né? Enfim. Aí o Vinícius, temos que lembrar que no final das contas o Estado somos nós, não o governo. Pronto. Aí esse é o ponto, que a gente tem mania também de tirar a culpa da gente, né? E é outro ponto que a filosofia contemporânea ela traz pra gente, dizendo assim, olha, quem dá a proposta da sua vida é você. Você tem que ser o senhor da sua razão, o senhor do seu destino, você tem que ter essa responsabilidade. Então a gente também tem muita mania de criticar o outro, criticar o governo, criticar... E a nossa parcela de culpa em relação a isso. Então o Vinícius trazendo aqui outro tema da filosofia contemporânea. Aí o Matheus, o senhor acha que próximo ano, como é a eleição, todos vão ser vacinados? Sim, eu com certeza. Certeza a gente só tem da morte, né? Com média. Mas graças a Deus, pelo menos aqui em Fortaleza, né, tá andando mais rápido. Aí outra coisa que eu ia falar, né, da vacinação. A minha cunhada, que ela, eu acho que eu falei também na aula passada, minha cunhada que é auxiliar de professora, lá no Catar, que é um cargo super legal. Ela é professora, aqui no Brasil ela seria professora, porque lá tem auxiliar de professor, tal, depois você vira professor. Ela foi vacinada antes de todo mundo. Os professores foram os primeiros a ser vacinados. Aqui, eu não sei nem como é que botaram os professores no grupo prioritário, de tão desvalorizada que é a educação. E botaram como o último de todos os grupos prioritários, né? Então, até detentos, morador de rua, todo mundo foi antes. Aí todo mundo briga para voltar às aulas presenciais, principalmente os pais de escola média e fundamental, mas ninguém briga para o professor ser vacinado. Aí, quando chega a vez dos professores serem vacinados, aí vem o Ministério Público, a Defensoria Pública, que podia não atrapalhar, aí eles mandam uma recomendação para o governo para só vacinar professores que comprovarem que efetivamente vão voltar. Vão voltar para a aula presencial. Pessoal, isso é surreal, pessoal. É uma desvalorização. Vamos para frente. Aí a Maiara, a questão é a nossa cultura, o Brasil, infelizmente, já começou errado. Não só o Brasil, né, o mundo, porque é o mundo que está contribuindo para essa destruição de si próprio. Aí o João Freitas, o Estado não precisa estar presente, mas caso o capitalismo comece a se ruir, o Estado precisa salvar, beleza? A Síria hoje ela está muito massa, perfeito, socorro, show, valeu, a Síria, valeu. Aí a Maiara, olhei um monte de gente sem comorbidade se vacinando, por exemplo, cultural, isso exatamente. Agora, essa parte, né, das comorbidades, que está tendo os fiscais da comorbidade, acho que é para a gente deixar mais para os médicos, né? Até porque, eu até vi um médico, né, que ele foi preso em flagrante, ele vendendo atestado de comorbidade por R$20. R$20. O cara se forma em medicina para fazer um negócio desse. Nem se fosse 200 ou 2.000, mas... Enfim. Aí, Maera, temos que fazer a nossa parte, fazer a diferença. A questão da consciência. Que pode tudo. A imagem é essa questão que temos. O vírus da Índia está aqui, é muito complicada a situação. Partiu Catar. Tudo isso é visando busca de recursos não escassos. O professor no exterior é valorizado. Pois é, mostra lá que a minha cunhada foi a primeira a se vacinar tranquilamente. Ela está vacinada há muito tempo. Parabéns, já... Quando surgiu as vacinas, foi em dezembro, né, que foi aprovado, né, tudo. Foi em novembro, ela já se vacinou mesmo. Pronto, acabou. Aí a Maiara... Os médicos indo embora, Maiara está trazendo um ponto importante. Voltou a imigração, principalmente nos Estados Unidos, e a quantidade de médicos saindo daqui está surreal. A crise da educação é um projeto, por isso a desvalorização. Concordo, Arthur. 2 professores do meu antigo colégio morreram por Covid. Exatamente.
Aí eu sei que tem gente querendo falar, deixa eu ver aqui quem são. Matheus Moreira, seja bem-vindo, meu amigo. Ah, não, Matheus já falou, tu já falou, mas assim, tô falando assim, seja bem-vindo. É que tem uma coisa que eu queria acrescentar. Falando sobre a questão da irresponsabilidade, o ser humano, ele tem uma tendência, desde o início da história, de jogar a responsabilidade dele em outra pessoa e não assumir o que ele faz para não mudar. É um negócio que a gente já vê meio que na Bíblia. Você vê quando Adão e Eva, na Gênesis, quando comeu o fruto proibido, Adão disse foi a Eva disse foi a cobra. Ninguém quer assumir a responsabilidade do que fez. Aí você chega na União Soviética, a questão da explosão da usina de Chernobyl, e agora Pripyat sendo uma cidade fantasma, e agora nenhuma potência capitalista quer parar o que está fazendo para desacelerar o aquecimento global. É um cataclismo iminente e os Estados Unidos não tá nem aí, Inglaterra não tá nem aí, França não tá nem aí. China até tem melhorado um pouco nos últimos anos, mas ainda é uma das principais contribuintes para a gente estar do jeito que está. Então é complicado. Ninguém quer assumir a responsabilidade. A gente fica só jogando um pro outro. É verdade, Matheus. Porque a consequência de eu parar o aquecimento global, na visão do Estado, é eu deixar de produzir dinheiro. E aí eu vou ficar para trás em relação a todo mundo. Olha que pensamento doido, né? Isso. E realmente a China aí, país que mais se beneficiou, aspas, em termos financeiros, com a Covid foi a China, né? Tanto é que dizem que ela já passou os Estados Unidos em termos per capita de dinheiro. Fala, meu querido Matheus Bezerra. Não, professor, só queria falar que em tudo tá que baixo, mexe tá baixo, um pouquinho mais alto. Tudo que mexe no poder do Estado, eles intervêm na mesma hora. Porém, se for qualquer outra pessoa se lascando, morrendo, eles não estão nem aí. Eles só se preocupam se um caso for para a mídia. Aí, no caso, ela aparece ali uns 2, 3 dias falando várias e várias coisas e pouco tempo depois some. E outra coisa, tem muito político aí que está indo para os Estados Unidos se vacinar e começa a dar pitaco de lá, sendo que aqui tá nem aí. Exatamente. Ou seja, aquela história da desigualdade, né, da falta de empatia, do pensar do outro, que é o que caracteriza muito a idade contemporânea e é o que a filosofia tem criticado bastante. Aí a Larissa está falando 17 homens grávidos, foi lá em Minas Gerais. Eles pegaram atestados que estavam grávidos para poder furar a fila e se vacinar. Surreal. Larissa, será que vão optar pelo parto humanizado? Boa, Socorro. Vergonha, pessoal, vergonha, surreal essa situação. Quer falar, Matheus? Tem enfermeiro fingindo que aplica injeção em gente para vender. Exatamente, que finge que aplica. Aí agora eles são obrigados, né, a mostrar frasco antes, frasco depois. Eu até disse para vocês que minha mãe foi vacinada e eu tive que ir com ela. Eu já iria de toda forma, mas a principal razão dela ter me chamado é porque ela tem medo de não ter sido aplicada a vacina. Enfim, vamos para frente. Turma, de todo modo, eu não consegui entrar ainda na crise da razão interna, né, da gente. Então eu vou parar na aula por aqui, porque tem GED 9h30 com o Felipe e o Rafa. Felipe e Rafa, vocês estão aí? Não, professor, hoje não tem não. Ah, vocês desmarcaram? Foi, a gente passou pro meio da semana. Aí foi, mas tá ok, né? Tá sim. Ah, show. Aí a Mayara, até o Papa disse que o Brasil não tem solução, tem que concordar. Só um minutinho, professor. Rafael, que horário é este GED no meio da semana? Por favor. Eu mandei lá no grupo, vai ser quarta-feira às 3h da tarde. Ai, Jesus. Obrigada. Tentei. Poxa, eu tava mó empolgado que vocês iam dar GED agora, porque vocês iam conseguir um maior número de alunos, né? Porque aqui tem alunos de todas as turmas. Então daria para eles assistirem também. Mas aí, paciência. De todo modo, turma, eu não consegui acabar ainda a introdução, porque aí geralmente eu falo dessa introdução e aí eu falo depois de Hannah Arendt, né? Porque a gente tem aqui duas grandes filósofas da filosofia contemporânea, Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela é uma existencialista, ela é muito importante para o feminismo. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho ela. E a Hannah Arendt, que ela é muito mais ela fez um livro chamado As Origens do Totalitarismo, falando como é que surgem esses regimes totalitários, em especial na Alemanha, né, no nazismo. Ela era judia, vou falar um pouquinho da história dela. E aí ela também fez um livro que é o Eichmann em Jerusalém. Então, na próxima aula, de terça, que é a nossa última,
Aí eu vou falar dessa crise da razão interna e, dando tempo, eu falo um pouco de Simone de Beauvoir e de Hannah Arendt. Professor, Beleza? só uma Oi. pergunta. Claro. Filosofia contemporânea inicia em torno do século XX, é isso? Para alguns no século XX, para outros na metade do século XIX. Ok, obrigado. Onde tu for estudar, eles vão te dizer, não se sabe ao certo quando começa a filosofia contemporânea. Socorro quer falar, Linda? Não, professor, desculpa. Ah, tá. Não, tranquilo, porque eu te vi. Tá. Pois, galera, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Todos tenham um ótimo final de semana, certo? Se cuidem. A gente ainda tá no meio de uma pandemia. Uma amiga minha, tô indo em Mossoró. Disse, minha filha, você tá lembrando que você tá no meio de uma pandemia, sou louca? Mas, enfim. Pois, tchau, turma. Foi massa a aula. Obrigado pelas contribuições. Gostei muito. É muito bom a gente pensar, né? Porque é pensando que a gente vai tentando mudar esse mundo. Bom final de semana, pessoal. Eu vou parar a gravação. E aí já boto a sala no YouTube. Tá, Bom final de semana, professor. Bom final de semana.